Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso 16º encontro do Seminário Interno do Lafronte. Nós estamos hoje aqui com a professora Edilma de Jesus Desidério, e eu vou apresentar rapidamente o currículo dela, mas já reforço aqui que ela tem toda uma entrevista no nosso canal do YouTube, onde ela fala da trajetória dela acadêmica, das metodologias, teorias e ainda dá dicas para quem está começando os estudos em fronteiras e migrações. Então, a professora queridíssima Edilma de Jesus Desidério, para quem é de Foz do Iguaçu, já conheceu ela na nossa mesa redonda, no finalzinho do ano passado, da nossa oficina de metodologia também. Então, ela sempre está presente, super participativa nas temáticas de migração em fronteira, é uma pessoa super ativa, muito trabalhadora nesse aspecto, uma grande pesquisadora a qual eu admiro. E agora eu vou falar rapidamente o currículo dela, mas ela tem um currículo extremamente extenso. A professora Edilma, ela é doutora em Geografia pela Universidade Nacional Autônoma do México, ela é mestre em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais pela Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela é membro do Sistema Nacional de Investigadores nível 1 de Produtividade em Pesquisa no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, CONACYT, do México. E agora eu vou passar a palavra, professora Edilma, para fazer a sua fala. Muito obrigada, professora Edilma, por estar aqui com a gente hoje. Obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria, primeiro, agradecer muito pela presença de cada um de vocês. Uma desculpa aos que são hispanohablantes, mas em algum momento também eu posso responder, tanto que eu vou expor em português, mas toda a exposição na diapositiva está em espanhol. Assim que, muitíssimo obrigada pela assistência de todos vocês. E vou dizer mais ou menos como vai ser a dinâmica dessa apresentação. A proposta do Lafronte, a proposta dos Seminários do Encontro é partir de uma leitura. Tá? É um seminário muito mais de estudos sobre discussões de leituras e não nada mais de você apresentar resultados e, enfim. Parte de uma leitura e se debate uma temática desta leitura. Então, eu escolhi esta leitura, que foi uma publicação em 2016 pela revista Andamios, a qual eu recomendo muito. É uma revista que tem ditaminadores pareceristas muito sério, comprometido, passa por distintos filtros e é uma revista de impacto. Então, pois a partir dessa publicação foi que realmente eu pensei em qual temática tão atual que poderíamos trabalhar o tema da migração, fronteira de integração, porque também é toda a temática de vocês da fronteira, da tríplice fronteira. Então, mais ou menos minha fala vai ser nesse sentido. E não serve nada mais para pensar no tema migratório, sim? É uma proposta teórica metodológica que serve para distintas temáticas e problemáticas, porque temos que realmente ver quais são os níveis, em termos sociológicos, os níveis não, de estrutura, superestrutura, infraestrutura. Temos que ver também as escalas, não? Como os geógrafos dizemos, as escalas de intervenção, de realmente que estão nesta dinâmica das relações e das condições que imperam toda a agenda global. Então, é uma proposta, uma exposição que serve para distintas temáticas. Então, eu apresento, se vocês têm alguma dúvida,
já imediatamente pode ser por a forma do chat, ou pode ser diretamente levantando a mão. E assim, espero não me alargar muito. É sintético, é muito mais de uma aproximação epistemológica. Todo o trabalho aqui é um trabalho pensado cientificamente, sou científica social, então todo o trabalho é muito, digamos, pensado desde uma perspectiva de construção do conhecimento. Vou compartilhar com vocês esta apresentação. E onde está? Todos bem, né? Perfeito. Então, os conceitos que vamos analisar são fronteiras de governança, política migratória e escalas. As escalas são o que eu já construí conceitualmente, chamadas de escalas de interinstitucionalidade, a escala de governamentalidade representativa. Tudo isso já tem uma base conceitual em outros trabalhos, e especificamente este está em função dessa revista, realmente nessa revista Andamios, e aí está o texto. Bom, a fala de hoje são 5 pontos que tem que gerar como informação sobre os antecedentes, da base teórica, como se constrói os fundamentos conceituais e normativos para poder gerar o que seria uma, digamos, proposta mais metodológica. Não? Temos também a configuração já da geografia regional da interinstitucionalidade. Em ponto 4, já se aproximamos mais da escala de local, escala fronteira, não? Que representa toda uma construção, uma produção do espaço da instrumentalidade. E, por último, já chegamos na escala de localidade, na escala que Lefebvre chama da simultaneidade no urbano, que é a produção do vivido. Não? Então, quais foram os pilares teóricos do espaço da política migratória? Bom, os pilares especificamente foram muito bem tratados a partir de 3 autores, 3 teóricos que trabalharam, digamos, toda a construção do conhecimento, da fundamentação. Lefebvre muito mais desde a epistemologia, Harvey muito mais desde também a epistemologia, mais apegado, incluso a já o entendimento praxeológico, o entendimento mais ontológico, e Michel Foucault também desde das distintas posturas e pensamentos dialético, fenomenológico, para entender o que estava passando com o que eu estava vendo como uma proposta de uma política migratória. Então, pois, tudo se inicia em 2008, 2007, 2008. Em 2008, especificamente, porque eu vim como antecedente, lhes informo porque eu cheguei no México, né? Então, cheguei no México para estudar especificamente a migração de trânsito dos brasileiros que passam por México para chegar nos Estados Unidos. Tá? Então, digamos, esse momento estava gerando conflitos e contradições, principalmente em todo o que era o tema da política migratória, e comecei a ver como se estava dando essa agenda no sentido regional.
né? Então, iniciei pensando em uma leitura desde a agenda global. E, obviamente, a iniciativa de Berna, como foi entrar o tema, o conceito, pelo conceito operativo de que seria um modelo de gestão política para a migração. E isso sai especificamente do consenso de Berna e em matéria principalmente de encausamento. Estamos em 2000, isso foi de 2005 a 2010, em que a agenda global mundial das migrações estava em um processo, inclusive acelerado, não? Sobretudo das políticas, entre a contradição entre as políticas globais e as políticas nacionais. Não? Então, fui me aproximando para conhecer o tema. Bom, o tema desde o mestrado que eu já tinha iniciado, né? Iniciar com o tema da migração realmente foi aí por início de 2000. Então, obviamente que fui aperfeiçoando a chamada mirada, aperfeiçoando o olhar. O olhar, esse é que te dá as possibilidades de delimitar um tema. Não? Você não pode, você tem um raio de visão que te permite ver até, digamos, 180 graus, mas 360 graus você não pode ver porque o seu pescoço não vira para trás, né? Então, como que você, pouco a pouco, não? Girando o seu olhar para ir aperfeiçoando o tema. Então, isso iniciou desde os princípios de 2000. Né? Então, como se constrói a problemática também? Chego com digamos, esse problema que era os brasileiros que passavam por México. Né? Já tem o tema, que é o tema da migração irregular e da política migratória. Como se constrói a problemática? A problemática tem uma geografia própria. Não? É uma geografia em que você tem que ver a problemática a nível global, tem que ver a problemática a nível regional, tem que ver a problemática ao nível local ou nacional, a escala de localidade, em recursos naturais sustentáveis. Então, pensa que fazer trabalho de campo é muito fácil. Pensa que fazer entrevista é como lavar prato, né? Todo mundo pode fazer. Não. Ou seja, a seriedade de uma etapa metodológica é muito estressante, é muito estratégica. Então, você tem que saber exatamente o que você pode fazer, não? Ou seja, a empatia, o rapport, tudo isso que exige para que você tenha um êxito na sua etapa metodológica e que, se não é assim, o seu trabalho vai sair, um lado o marco teórico, por outro, o metodológico. Quando chega na análise, você faz qualquer coisa. Então, é importante você ter dentro do seu desenho, da sua etapa metodológica, um racionamento dialético. Vou compartilhar especificamente minha alegria quando, nesse momento que estou voltando para alguns textos que eu escrevi. O primeiro texto que eu escrevi, quando estava no mestrado, foi da seca a cerca, o deslocamento da migração interna dos nordestinos
para os grandes centros de desenvolvimento, que é Rio e São Paulo. Não, eu fiquei encantada. Disse, nossa, Dilma, como você já tinha assim um raciocínio tão provocativo, enfim. Mas, assim, encantadíssima. Eu apresentei isso como um painel dentro de uma sessão e inclusive está em linha, está disponível. Eu já tinha uma postura teórica, metodológica. Eu já tinha um raciocínio dialético. Para mim, não me convencia nada mais dizer que isso era verdade. Ainda que com o mestrado, que foi o que aconteceu. Com o mestrado, pois eu saí com um racionamento, com um raciocínio muito cartesiano. Então, claro, eu não vejo sentido, por exemplo, um exercício construção do conhecimento se você não vai para os números, se você não vai para a estatística, para ver o que a estatística te está dizendo. Até porque, para quem vai trabalhar com política pública, não tem política pública que esteja aí dando, digamos, verdade à pura entrevista, à profundidade. Não, por favor, isso tem o seu lugar, né? Ou seja, sejamos sérios. O que a estatística diz tem o seu lugar, de verdade, dentro de uma construção de uma política social, por exemplo. Então, os dados duros, as estatísticas são extremamente importantes. Porque eu não sei matemática. Ou então, regresso ao tema. Regresso à metodologia, regresso às suas habilidades e competências metodológicas. Vai no que tem, mas que tenha respeito por as distintas esferas de informação e de fontes de dados, que te pode ajudar muitíssimo. Então, chego no doutorado e aí sim, essa dialética se torna triádica. Ou seja, não tem 2 sem 3. Quer dizer isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que uma resposta de uma política migratória dependeu minimamente de 2 tomadores de decisão. Então, é uma perspectiva triádica. Eu já falei para os estudantes aí, já dei um taller de razonamento transdutivo, que realmente é o que eu aperfeiçoo no doutorado. Já tinha a expertise em ferramentas e técnicas qualitativas. Até porque o qualitativo é muito sério, não é qualquer coisa. Então, a exploração etnográfica foi um dos elementos importantes dessa etapa. Por quê? Porque passou, com o uso das distintas ferramentas, passou por uma exploração, por uma descrição, por uma revisão, por uma aproximação, por uma participação, uma observação participativa, uma observação não participativa. Passou por distintas, digamos, momentos e etapas dessa realização da exploração etnográfica. A realização de grupos focais foi ao mesmo tempo que a exploração etnográfica, porque os grupos focais têm toda uma metodologia, um desenho metodológico, digamos, muito específico e que, obviamente, aí você tem que acomodar no seu desenho metodológico. Por que eu elegi grupo focal? Permite um pouquinho que eu vou tomar um gole de água. Por que eu utilizei grupo focal? Não, porque eu fiz uma especialidade
investigação de mercado e opinião pública. Então, pois aí tive as competências dentro desse diplomado, né? Que foi uma especialidade, foi uma pós-graduação na investigação de mercado e opinião pública, e que me deu essa quantidade de possibilidades de como realizar um grupo focal, estando dentro de um ambiente específico, porque o grupo focal tem um ambiente específico, ou, digamos, ajustando isso, que foi o caso meu da Fronteira Sul. Ao mesmo tempo, como estratégia metodológica, de aplicação de distintos instrumentos, eu participei como voluntária de diversos trabalhos também, que me permitiu a aproximação com a minha população, que me permitiu gerar a confiança, gerar abrir portas, né? E isso realmente também foi pouco a pouco, não foi de um dia para outro. Você não chega aqui e, digamos, em 3 meses você tem tudo isso. Não. Chegando, então, à discussão específica desse trabalho, né? De já pensar em aquilo que estava acontecendo na dimensão que eu estava analisando, que foi a fronteira, não? E que desde o Brasil, que chego aqui com isso da gestão, né? E nesse momento não estava de moda a governança. Tá? Então, o importante aqui é que eu tampouco analiso ou retomo um conceito porque está de moda. Isso muitos fazem, mas eu não. Eu tenho coerência teórica. Então, para entender o que é isso de gestão integral, sabia, a partir da exploração metodológica, não, e normativa, que em Chiapas, na fronteira sul, estava acontecendo alguma coisa muito interessante. Obviamente que, pelas leituras, pela revisão, imediatamente identifiquei que era um modelo local de gestão migratória. E estava apegado a todo o marco metodológico da OIM, tanto que a OIM aí estava. Né? Então, essa é uma pergunta de investigação, inclusive. Não? Quando falamos de gestão integral para as migrações, como retórica construída por estratégia intergovernamental para impulsar uma integração comercial, seja de relações diretas ou indiretas, por acaso nós estaríamos falando de uma política do espaço? Por quê? Pois no espaço tudo é política. Né? E não é política é política desde o conceito teórico das ciências políticas e desde a conceituação que retoma as relações internacionais sobre que é política. Tá? Não confundir política com partido político, que não tem nada a ver. Ou seja, o sentido comum aqui não existe. Então, qual seria essa política do espaço? Né? E essa política, dependendo da dimensão e da escala de interferência, ela pode ser vista como uma gestão de governança, como uma gestão de político-administrativa e enfim. Né? Então, chegamos a... Bom, se tem um tema, se tem um problema, então qual é a fundamentação? Né? Essa fundamentação, obviamente, o que me permitiu avançar foi o entendimento que havia um regime jurídico. Esse regime jurídico não era nada mais nacional. Né? De fato, é um regime político, não? Supranacional da política migratória. De fato, por que em determinados planos e políticas nacionais, não? Desenvolvimento, chame-se México, chame Brasil, não? Tem essa quantidade
de agência, e, assim, entrando nessa dinâmica, dialogando, não posso dizer interferindo, porque a intervenção aí é muito mais operativa, ok? Então, tem que identificar. Essa é uma chamada de atenção importante, porque quando define o tema, define o problema, se não olha para esse regime jurídico nacional e que relação está em termos de compromisso, está com a agenda global, não vai entender. Pois não vai entender, principalmente, né, qual o papel da Unicef, qual o papel, e ao mesmo tempo, de um DOC, dentro de uma política nacional, por exemplo, dentro de uma estratégia, de um plano de intervenção político nacional. Se um trabalha com o tema da infância e o outro com drogas, não, pois sim. Não? Por que eles, ao mesmo tempo, estão em uma mesma escala para resolver uma problemática? Pois está aí junta, pois a juventude. Não? Então, é assim, tem que olhar essa escala do como se construiu primeiro um regime jurídico nacional e depois como o regime jurídico supranacional, que é a entrada dessas essas agências, seja chame-se Nações Unidas ou chame-se aqui OIM, não é das Nações Unidas, né? E alguns outros também tem que ver, algumas comissões regionais, enfim. Né? Então, esse é um ponto importante. O segundo é definir quais são os sujeitos, e os sujeitos de quê? O sujeito, não, do tema ou do problema? O sujeito do tema, do problema e da problemática. Não? Então, há, sobretudo nesse sentido, da política migratória, sujeitos com direitos. E aí os direitos humanistas podem nos ajudar, que todos os direitos fundamentais são iguais, né? E que a gente sabe até onde chega. Os titulares dos direitos, né? Quem pode decidir por. Né? E os sujeitos que são representados, para que possa condicionalmente exercer o gozo dos seus direitos. Pois não tem nem proteção, nem garantia, mas sozinho você não vai para lugar nenhum, porque primeiro tem que me dar o aval para que eu seja o seu representante e você possa alcançar a proteção e garantia dos direitos humanos fundamentais. Né? Então, não pode colocar todo mundo junto, porque vai dar confusão, ok? E foi o meu exercício que eu fiz para entender isso. Então, por isso que coloquei cada um no seu, digamos, a colocação, o linguagem mais soez, coloquei todo mundo no seu quadrado e vi o que era que estava fazendo uns com outros. Também tem que ver quem está à frente dos compromissos. Quem está à frente de responder pelas responsabilidades sobre os resultados, né? E quem são os gestores para dar resposta a quê? Né? Então, desde uma perspectiva de fronteira de integração regional, né, aí tem tanto os comprometidos que assinam, os responsáveis, corresponsáveis, né, e, finalmente, quem vai operativizar essas ordens. Porque vai passar pela fronteira do Paraguai quem já foi definido em um âmbito muito mais atrás, que foi o âmbito do compromisso. Por isso que é importante ver todas essas possibilidades, ok? Também como antecedente, eu comecei pensando numa coisa que hoje eu entendo por que eu busquei essa forma, essa saída para explicar a migração. Primeiro, eu estava trabalhando com um termo de população móvel, uma população movível, e então pensei
na questão desde a ecologia humana, desde digamos, a diversidade populacional, no sentido de imigração, emigração, permigração, transumância, nomadismo. E essa permigração foi o que eu mais ou menos vi que dentro de um desenvolvimento de processo com a perspectiva da ecologia política humana, a permigração poderia ser. Mas eu deixei até aí, tá? Porque pois não sou determinista e não me convenceu muito. Mas nesse momento, que foi em 2011, eu estava pensando em digamos, um construto chamado permigração. Por isso que eu trouxe aqui, mas muito mais eu trouxe no sentido da imagem, porque a imagem é exatamente os migrantes no trem, né? Esse jovem de Centro-América. Então, tem essas escalas que tem que tomar em conta. Origem, né? Que é o local, destino, que é o global, e realmente é um fluxo que jace a necessidade de migrar a partir das condições de desenvolvimento desigual, como señala David Harvey, de Centro-América. Nesse momento também está o momento de pensar como se encausava, né? Depois, quando eu fui para a geografia, então é pensar como se emplaza, esse emplazamento da problemática. Encausamento é de uma ordem mais de gestão política e emplazamento desde uma ordem conceitual, teórica, desde a geografia. Claro que na fronteira tem isso, tem os pontos de convergência, de intervenção, né? E os pontos que são especificamente destinados a quem vai ser responsável por determinada gestão, que é a regulação, controle e encausamento, dentro de um contexto que é de uma ordem de biopoder, porque já vê que nas fronteiras tem todo um controle migratório de fluxos, enfim, né? O ordem de integração, os compromissos que se instalam dentro do bloco econômico regional, não? Aqui nesse sentido é região mesoamericana, e por outro sentido, México com o Tratado de Livre Comércio nesse momento e Plan Puebla-Panamá. Já vou avançando mais. A configuração se dá a partir de entender quais são as intervenções interinstitucionais que aí estão. Então, fui nas escalas de contenedores. É importante também considerar que resposta está dando o nível de residente. Isso eu retomo de Lefebvre, que ele tem dois, digamos, olhares para a população que se está estudando, que são residentes e usuários, né? Então, é importante também tudo que laços, os fluxos, como historicamente se dá esse processo de contenção de população, né? E também a escala dos acopiadores, que são as instituições que vão chegando, né? Você não entende, por exemplo, por que na fronteira está OIM, Acnur, Comar, todos os consulados de Guatemala, de Nicarágua, de Honduras, de El Salvador. Então, quantidade de gente aí, e essa escala realmente é importante tomar em conta, porque são as escalas de intervenção, né? Então, esse também foi um momento de exploração entre a prática cotidiana, né, e as atenções à intervenção. E, então, isso me deu possibilidade de entender e de fazer digamos, uma aproximação em termos da dinâmica, como estava a densidade institucional. Por que isso me serve? Notem que aqui tem uma quantidade de instituições e que sistematizo mais ou menos como subgrupos, né?
mas, e que não estão todos, mas especificamente o que é que me está dizendo, porque também mapa não é fazer mapa que está, Graciela, fazer mapa e deixar aí pensando que o outro vai entender. Não, ou seja, há uma maior, por exemplo, retomando concretamente Foz do Iguaçu, né? Há uma maior densidade de instituições para atender a população migrante e a política migratória em Foz do Iguaçu, claro que vai ter uma maior possibilidade de dar resposta dentro da política migratória, uma maior possibilidade de dialogar e, inclusive, de negociar com as distintas instâncias governamentais para chegar a uma melhor resposta e melhor resultado. Ao mesmo tempo, empodera, dentro dessa escala de municipalidade fronteiriça, para ser uma voz representada, inclusive, para os outros países, que aí, no sentido, temos a dinâmica da Tríplice Fronteira. Então, Foz do Iguaçu dá resposta como voz do México, do Brasil, para Paraguai e para a Argentina. Essa é a construção teórico-metodológica de entender que passa com uma densidade de instituições em um determinado lugar. Então, aqui, mais ou menos como ilustrativo, né? E vamos ao entendimento de, também, a partir dessa interinstitucionalidade, qual é a função de cada um, né? A função de cada um, especificamente, é dar resposta. Se é o governamental, não? Ao nível estatal, municipal, até comunitário, né? É importante. Todos estes, se têm uma toma de decisão realmente efetiva, tá? O comunitário sempre vai ter uma voz se está respaldado como uma organização, né? Se não, o comunitário pois se fica aí, né? Porque tudo aqui já está dentro de um marco sistemático juridicamente. As organizações intergovernamentais, né, que são as locais, globais, agências das Nações Unidas, agências como a OIM, não, que isso representa, mas bem há um bloco da União Europeia, né? Aqui, as redes, né? Também as redes, quando têm sua representatividade no nível regional, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem focalizado e separado para ver quais são as respostas. Então, dentro de uma metodologia, colocar uma entrevista que fez com um agente do governo, de um governo das 3 instâncias, e, igualmente, a mesma, digamos, metodologia para uma interinstitucional, intergovernamental, uma agência das Nações Unidas, por exemplo, né? Vou primeiro para também das OCBF, porque isso as organizações de comunidades basadas na fé é importantíssimo tomar em conta, porque não é o mesmo uma organização que está dentro de um mesmo sistema que, ao mesmo tempo, é representativo da intergovernamentalidade, que são as redes calabrinianas, e os movimentos, pode ser movimento de base, pode ser na mobilidade humana, né? O que eu quero dizer é que não é o mesmo, né, você contemplar a rede calabriniana, as irmãs calabrinianas, que é jesuíta, e, ao mesmo tempo, a outra que trabalha com refugiados, a Karen, não sei o quê, aí. Entende? Então, você tem que, primeiro, saber que resposta estão dando essas escalas e para quê, né? Exemplo concreto no último caso, o que faz numa escala de comunidade as patronas aqui, né?
E isso já não é de fronteira, porque aí na fronteira tem uma quantidade também. E vão chegando mais essa escala, porque se divide em os laicos e se divide em aqueles que nada mais se baseiam na fé para gerar algum tipo de ação, de atividade efetiva para atenção aos migrantes, né? Então, tudo isso e chegam no meio do 3, que são os think tanks, né? Os que leram meu texto, mais ou menos aí tem a referência bibliográfica. Entender esta escala é muito importante, porque logo você não sabe por que dentro de uma política migratória se faz fórum consultivo, se toma decisão, né? Eu garanto que ninguém sabe quais são os think tanks representativos do Mercosul, por exemplo. Quando eu trabalhei a questão dos residentes mercosulinos, né, aí eu imediatamente identifiquei as organizações, em termos de acadêmicos, em termos de redes, em termos de grupo de alto nível para a migração no Mercosul. Ok. Então, quem são essas pessoas? Que voz está trazendo para uma toma de decisão como think tank? Então, é importante entender toda essa visão. Chegando a todo um cenário importante, interessante, de um modelo de gestão. O que eu vou dizer é que realmente foi um modelo de 2000, do que eu analisei, 2008 a 2012, foi um modelo comprovado teórico-metodologicamente de uma política migratória, com independência de como foi quem estava aí, enfim, não, porque toda a análise foi uma análise teórica metodológica muito rica, e isso é o que vocês têm que aproveitar, principalmente para ver que na escala de prática, essa já é a escala da vida cotidiana. De prática da vida cotidiana, não pode nada mais você analisar a vulnerabilidade. Ok. Analisamos desde a vulnerabilidade, desde a prática. Não? Recebeu algum tipo de violação, foi vítima de violação, mas aí tem que regressar para chegar até aqui, ou seja, fazer uma retrospectiva, né? Ou seja, é o progressivo regressivo, né? Que também é um fundamento desde a perspectiva do transitivo, né? Então, é trazer para o presente o que foi no passado e o que atualmente estão já programando para o futuro dessa política migratória. Então, uma vulnerabilidade não é vulnerabilidade nada mais para ser analisada neste momento. Não? Por isso que, finalmente, chego a uma chamada de atenção sobre os instantes, diferenciar os momentos e o que é realmente a situação presente. Então, nessa olhada sobre o objeto, e que tem uma multiplicidade de planos, não? A produção de espaço da atividade migratória de trânsito e trânsito irregular se encontra em um constante processo dialético. Não esquecer em nenhum momento que quando trabalha o tema migratório, né, tem que deixar muito mais o coração e analisar com a razão. Porque senão ou seja, não há uma coerência quando não se pensa exatamente o que foi que passou antes da história, né, antes para poder chegar nesse momento atual. Os momentos são importantes porque o que nos revela é uma problemática muito pragmática, não? É um objeto técnico expressado na escala local e de lugar. Não? Todo o resultado é produto da mesma tecnologia e é uma tecnologia, inclusive, política. Não? O biopoder é uma tecnologia. Como se a tecnicidade e a gestão ou a governança, a diferença da gestão para a governança é que a gestão implica contar com pressuposto, tá? E a governança implica contar com alianças.
Então, há uma maior possibilidade de você gerar alianças de colaboração, você está próximo ao entendimento da governança. Da gestão, você participa, mas com quanto você pode me ajudar. Então, gera toda uma dinâmica político-administrativa também e pressupostária. E a situação presente, né? Que é a racionalidade, desde logo, positiva. Isso sempre aqui, como a gente trabalha aqui com direito com enfoque intercultural, né? E aí tem o direito ao conceito uninário e o direito positivo, não sei o quê. Mas a lógica do mesmo sistema capitalista global é uma lógica positiva que agora está, inclusive, retomando todo o tema dos saberes tradicionais, o tema de o que diz aí as comunidades e a consulta pública. Tudo isso é para entrar dentro de uma possibilidade de abrir ou fechar muito mais fronteira. E, com isso, deixo aqui para abrir digamos, a fala e estou à ordem para que se possa gerar algum tipo de pergunta e, enfim. Muito obrigada. Muitas graças. Professora Dilma, muito obrigada pela sua fala muito esclarecedora, principalmente aqueles que não tiveram acesso ao texto, né? Que a gente compartilha muitas vezes de forma mais interna. Então, está aberto para perguntas, comentário, para participação e aproveitar esse momento com a professora Dilma. Ninguém enviou nada pelo chat, mas o microfone está aberto para quem quiser falar ou escrever também, eu posso estar intermediando. Pessoal? Claro que sim. Claro que sim. Marcelo, quer falar? Vi que o microfone está aceso. Sim, boa tarde a todos e todas. Primeiro, uma alegria poder estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Edilma, professora querida, muitíssimo obrigado por essa oportunidade de te assistir. Parabéns pelo trabalho. Na verdade, eu vejo que seu trabalho leia uma potência, né, na verdade, né? E é uma satisfação poder compartilhar desse momento. Eu quero, na verdade, trazer aqui uma pergunta, fazendo uma espécie de articulação aqui com o que a gente consegue ver, na verdade, a inevitabilidade proposta pela globalização, essa tal que a gente não consegue, de forma alguma, fazer qualquer tipo de movimento de freio, coisa do tipo, ela tem gerado aí, a partir da sua força, de uma certa força centrípeta, né, a ideia da necessidade de conhecimento, da interculturalização, de uma série de outras coisas na perspectiva da expansão de distintas condições e necessidades de olhares, né? Mas isso, por outro lado, também apresenta condições de vida e condições de acesso, sobretudo dos países mais abastados, de forma devastadora para todos os outros lados, né? Todo mundo percebe isso como quase que como um norte, né? Isso, por outro lado, gera nos países menos abastados a necessidade dessa busca, a necessidade desse encontro, porque está se acessando essa informação nesse momento. Por outro lado, a gente tem também aí uma força centrífuga, né, desses próprios países que começam a perceber esses movimentos de busca por esse mundo apresentado, né? E aí, que força é essa, né? A força do fechamento das fronteiras, a força de nenhuma possibilidade desse diálogo, sobretudo agora no processo da pandemia, quando que a gente viu, inclusive, a xenofobia gritando de forma absurda em vários lugares, né? Então, a pergunta que fica é como que é possível, de alguma maneira, eu vejo que você apresenta algum caminho aqui, mas para a gente que está olhando do ponto de vista da universidade, que está olhando, né, do ponto de vista da própria sociedade, em que medida a gente pode contribuir para pensar respostas que estejam mais alinhadas a a ideia de tentar encontrar caminhos para essa necessidade que é produzida de se encontrar o mundo, se conhecer diversas
condições e outras oportunidades, e, por outro lado, vou chamar aqui, aspas, de autopreservação desse lado que se divulga o tempo inteiro, e quando esse lado é buscado, ele, em boa medida, cerceia, aprisiona e persegue. Então, acho que talvez seja um pouco nesse caminho. Muito obrigado aí pela oportunidade. Claro que sim. Não sei, Manuela, alguma pergunta, mas eu vou diretamente já respondendo. Pode já ir respondendo, Marcela, até o pessoal perder a timidez aqui. Sim, claro. Quem fizer mais perguntas vai ganhar prêmio, hein? Aqui tá. Aos que já são maiores de idade vão ganhar um tequila. Aos que não são, vão ganhar como uma alegria. Então, muito obrigada, Marcelo. Pois eu vejo que, desde uma perspectiva de... primeiro, são 2 pontos importantes. Quando você toma decisão por uma dimensão temática, se você se compromete a um tema, né, que você acredita que realmente há possibilidade, há vias de entender esse tema, e que o que você produza tenha a esperança de que seja minimamente, digamos, tocado em alguma porta, né? Isso vai muitíssimo pela sua postura, onde você quer chegar, né? Então, claro, há muito mais expectativa de frustração por essa inevitabilidade, obviamente, e ou seja, é inevitável que você saiba que o que você está construindo de conhecimento pode não chegar a nenhum lado. Mas também é inevitável que eu sou desde a esperança, que a partir da esperança você possa ir lutando, transpondo fronteiras e se posicionar, né? Na verdade, as políticas públicas, que às vezes eu vejo que são bem torpes, está esperando que a gente reacione de uma forma mais efetiva, né? Então, a gente tem que se armar exatamente de argumentos para chegar e dizer não tem saída. A saída é realmente mover a legislação, os regulamentos, as leis, para que se possa ter alguma efetividade, né? Então, não é... por que eu vejo que a escala desde das comunidades, né, seja baseada na fé, seja baseada no direito humano, e enfim, não tem muita incidência, digamos, né? Porque justamente o que quer uma política pública é que você chegue com argumentação, pois séria, primeiro, com todas as vozes, né? Por isso que existe, para se realizar uma política, né, existe um diagnóstico. E o que é um diagnóstico? Pois um diagnóstico é você retomar distintas fontes, distintas vozes, né, e a partir também da sua aproximação, porque a aproximação, desde a perspectiva teórica que eu levo, que é a análise transdutiva, que são as etapas do percebido, concebido e vivido, né? Quando você chega no vivido, é que te dá a resposta, que é produto da mesma história, da mesma dialética, que tem essa prática, que tem esse costume, esse uso e costume, e às vezes, muitas vezes, maus costumes, né? Então, é o lugar, né, dessas distintas esferas, e você, a partir e sozinho, tampouco. A não ser que um queira, pois,
tenha as suas tem as suas intencionalidades. Vai muito da intencionalidade de cada um. Né? Minha intenção é ter uma intervenção muito maior. Então, trabalho em rede. Então, vou tocando porta e vou abrindo portas a partir de um conglomerado de forças, né? E essas forças realmente são forças de resistência e de insistência, porque não adianta ser nada mais resistente, né? Tem que insistir no que você realmente acredita. Então, eu acho que é a partir desse compromisso, e o compromisso que a gente está levando muito em sério, é o compromisso das redes, né? Por que os think tanks são tão influentes e importantes? Né? São os shark tanks das políticas no mundo, seja política de saúde, de imigração, de educação, e enfim. Né? E eu digo, por que não nos chama nesses comitês globais? Não sei, por que eu nunca estive em uma cumbre e nunca me chamaram? Então, estar em uma cumbre, né, representa muitíssimo. Né? Representa uma força. E isso não tem que ser nada mais rico, porque, ou seja, no consenso de Washington, a gente vê uma resposta aí tão brilhante, não, do que estava passando não, aí em Cochabamba. Não, bueno. Então, essas forças, não, como você diz, centrípetas e centrífugas, têm que trazer ao mundo que nós não estamos nada mais como vocês nada mais pensam, não atuam. Não. Tudo que está hoje dentro de uma resposta jurídica, legislativa e até executiva é produto do que pensamos. Então, não sei se respondi sua pergunta, mas o caminho é este. Né? Não é nada mais chegar aí a um nível de influência individual. O individual não chega em nenhum lado. Obrigada. Obrigada, professora Dilma. Eu vou passar a palavra para o professor Eric e depois eu vou ler a intervenção também que pergunta do Felipe. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, Dilma. Muito obrigado por sua presença, por novamente estar dialogando com nós, né? Agora você faz parte do grupo também, né? Enfim, a gente está aí trabalhando e ao mesmo tempo tentando fazer isso com que você encerrou sua fala, né? Refletindo sobre fronteiras, refletindo sobre segurança, refletindo sobre mobilidade, para que a partir disso a gente possa fundamentar a construção de políticas públicas mais humanas, mais democráticas, né? E fomentar que os diferentes atores, agentes políticos tenham a melhor base, né? Para dialogar, enfim, e assim por diante. Né? De fato, esse é o nosso primeiro papel, né? Fazer diagnóstico e apontar caminhos, né? Novamente agradeço pela sua presença, como agradeço a presença de todos que estão hoje nos acompanhando. Agradeço imensamente a Manuela, a nossa digníssima coordenadora dos nossos seminários. Enfim, eu vou fazer duas colocações, Edilma, são no sentido de tentar explorar... Já apagou meu celular. No sentido de tentar explorar um pouquinho os seus conhecimentos sobre a temática, né? Elas não são diretamente ligados à sua fala, mas partem dela. Primeiro aspecto, eu gostaria que você explorasse a respeito de uma categoria que dentro do Brasil vem ganhando bastante espaço, né? E é justificável, para saber se no caso mexicano ela tem um peso similar, que é a ideia de trabalhadores globais. O que seriam esses trabalhadores globais, né? São trabalhadores que se deslocam, que migram constantemente, acompanhando o fluxo do desenvolvimento econômico, né? Ou seja, eles não possuem um destino fim,
né? É um processo contínuo de migração para locais onde eles podem se inserir, viver temporariamente, para reorganizar a vida e assim por diante. Essa categoria, ela tem validade para se pensar casos no México, né? Quando a gente fala de migração do México, é sempre a questão do migrante mexicano que vai para os Estados Unidos, migrante mexicano que vai para os Estados Unidos. Enfim, eu queria primeiramente tentar pensar nessa questão. E o segundo, devido à infeliz atualidade, né, queria saber qual foi a repercussão dos 10 anos do massacre de San Fernandes, enfim, tipo, no México especificamente, se a imprensa cobriu, como que o tema foi retomado no México. Obrigado. Obrigada, Eric. Claro que sim. O primeiro é a respeito dos trabalhadores globais. Bom, tem os que são dos movimentos de, pois aí trazendo o velho e bom Carlos Marx, não? O exército de reserva, né? Esse exército de reserva, eu também estou no meio, não é porque eu sou formal, que tenho emprego formal, que não sou exército de reserva, tá? Também sou exército de reserva, né? Porque a quantidade de anos que eu estudei não paga exatamente o valor que tem a minha força de trabalho. Mas, se podemos dividir entre um exército de reserva já consolidado, que são as populações não nacionais posicionadas formalmente dentro de um mesmo sistema capitalista local, né? E às vezes internacional, né? No qual tem todos os direitos garantidos, um exército de reserva que está, ou seja, é reconhecido como tal, que são os vulneráveis, tá? Mas que o sistema capitalista local, nacional, precisa deles, chame-se migrantes, de trânsito, migrantes refugiados, sujeitos de residentes temporais como condição de ajuda humanitária, chame-se esse tipo, regulado ou não, tá? Faz parte dessa esse mesmo sistema de desenvolvimento capitalista local. Isso pensando desde uma escala de ter possibilidade de trabalhar em uma empresa formal, até a possibilidade de não poder trabalhar, porque não tem documentos, né, mas que está servindo, né, para lavar carro, ou seja, são os chamados, quizás que a SACEN chama de offshore, né? Então, as domésticas, né? Tem todas estas que são reconhecidos pela sua funcionalidade e, ao mesmo tempo, não lhes garante os direitos, né? Então, esse é outro âmbito. Um terceiro âmbito, e eu chegaria até 4. Um terceiro âmbito, vou dizer, Eric, é a migração interna, que não assume os estados nacionais como migração, porque todo mundo é nacional, todo mundo tem direito, não é migrante. Ou seja, como ser migrante dentro do seu próprio país? Não venha com isso, né? Pode ser deslocamento, pode ser mobilidade, chame-se o nome que chame, mas não é migrante. E não é assim. O que é que isso imediatamente provoca? Pois provoca que, por exemplo, ¿no? O Convenio 169 de la OIT, ou que outros convênios também da OIT, que aí está para garantir migrante, né? Migrante, indígena, jornaleiro, né? Pois não posso alcançar, porque o Brasil, o México, não reconhece uma migração interna, né? Como se a gente saísse dos lugares, porque sair de Dores, porque eu gosto de voar, né? Não é assim, né? Então,
tem todas essas condições. Esses são os chamados que agora estamos analisando aqui, que também, ou seja, estão aí varados, os que não, ou seja, não voltam, já não tem remessa, e enfim, migração interna. Os desplazados, que é uma categoria específica, e também um quarto, que eu vou dizer que é pouco ou zero estudado, que aí sim seria trabalhadores globais, Eric. Por quê? Os trabalhadores globais, vou dar um exemplo concreto. Uma vez eu tomei um voo e tinha conexão com Costa Rica, né? Então, em Costa Rica, pois aí entrou e se sentou do meu lado um tipo que estava assim como ofegante, assim, ai, que quase que perco o voo. E isso porque? Não, porque eu tenho que ir para a Venezuela porque trabalhar na petroleira. Uma petroleira e mexicano. E eu disse, olha que interessante, Tony, não? Que aí imediatamente prendeu o foco da socióloga que estuda a migração. Olha só, mas como é isso? Não, ou seja, é trabalhador mexicano reconhecido, porque tem inscrição aqui no IMSS, que é o Instituto de Seguridade Social, e o cara tem o seu empregador em Dubai. Putz, ou seja, e tem entrada em qualquer lugar do país. Ou seja, trabalho no Brasil, tem visto para o Brasil. Trabalho na Venezuela, tem visto para a Venezuela. Por todo lado, totalmente firmado, totalmente cheio de visto, o passaporte dele. Esse, como os de uma política migratória, por exemplo, Canadá e Estados Unidos, esse pode gerar antiguidade, pode chegar a uma aposentadoria e tudo isso, mas vai a quantidade de vulnerabilidade que tem essa pessoa, que é toda uma história, que não tem tempo agora, mas imagina, né? O empregador dele está em Dubai, né? E ele, pois, é considerado trabalhador mexicano. Então, essa força de trabalho, que chama apátrida, porque a apátrida, ou seja, desde dessa categoria para a Secretaria de Trabalho da Previsão Social, tem também, eles geram conceitos como vão operativizar. Esse é o ponto do chamado panorama dos trabalhadores globais. Sobre a massacre. Bom, inclusive eu estive, não sei se está por aqui o Júlio, mas estive com o Júlio quando houve digamos, a reunião com todas as associações, com os ativistas, enfim, aqui na CNDH, sobre a massacre do 72, né? Especificamente em termos de direitos humanos, não avançou. O que não avança? A diferença dos 43 é o Sinapa, por exemplo, né? Já não foram 43, foram 72. Não? E não foi 73 porque um não se logrou sair daí e denunciar. Né? Por que não é igual? Pois justo pelas ordens, Eric. Ou seja, não são os ativistas que vão fazer realmente uma força importante para que chegue, para que o Estado mexicano, o sistema jurídico mexicano reconheça uma reparação ao dano. E aí está a licenciada Brenda aqui com nós outros. Não vai chegar. Sabe por quê? Porque os cônsuls, as ordens missioneiras, tá pouco se lixando. Quem morreu, morreu. Né? Ou seja, se quer, né, ter um segmento por parte dos consulados, né? Por isso que quando fala de direitos humanos, não sei o quê, ok, como vamos realmente aterrissar isso? Né? Porque é bonito levantar bandeira e tudo isso. Outra coisa tá aí, dando segmento, porque isso exige operatividade, exige que defina pessoas para ir lá, porque a burocracia
Você já está pensando que por linha, por telefone, por correio eletrônico vai resolver isso? Não, se não tem presença, então, ou seja, os direitos humanistas que aqui estão, a chamada é essa, ou seja, ou gera uma equipe de materializar a exigência de garantias e proteção, ou então vai ficar no negócio do midiático. Ou seja, assim como 72, Eric, ele vou dizer, não tem 72, não? São mais de 7 mil ou milhões desde nessa década de gente que é massacrado. Outra resposta, que agora está dando especificamente o momento aqui em México. Isso foi produto da época do panismo, ou seja, o plano político partidário também tem a ver, viu? Esse não é que a massacre assim que surgiu assim, não. Foi um momento onde o presidente da República era um dos que sentava na mesa junto com os cárteles, com os Zetas. Então, ou seja, aí é um nicho de mercado importante para explorar, para, enfim, não? Ou seja, estou segura que ele também levou dinheiro dos migrantes em que os Zetas faziam esse tipo de atrocidade. Então, a conjuntura também é importante você analisar. A geografia do massacre que é importante analisar, desde essa perspectiva, esse distanciamento. Não sei se respondi a sua pergunta, mas uma resposta geográfica, sociológica é isso. Graças. Obrigada, professora Dilma. Obrigada, professor Eric. Dando sequência, o Felipe Vidal Martins, ele perguntou no chat o seguinte: professora Dilma, o senso comum aponta que a globalização há uma redução das fronteiras, mas na verdade essa redução ela é seletiva e discriminatória, certo? Como a doutora enxerga essa questão das fronteiras e da soberania de cada estado e as políticas públicas adotadas? Obrigada, Felipe. Estou totalmente de acordo que, claro, a questão é seletiva, a questão ou seja, é importante ver que, primeiro, eu não tenho análise de sentido comum, não, tá? Eu estou totalmente cegada pelo cientificismo. Então, isso de que o que a massa midiática que as forças, digamos, dos meios de comunicação, os poderes fáticos querem passar para o sentido comum é isso, que tem muita discriminação e que, ou seja, a migração em si já é seletiva, viu, Felipe? Não tem isso. No momento que exige um passaporte de você, é seletivo, tá? Então, desde sempre. A política já nasce assim, desde Ravenstein. Então, é seletiva. Discriminatória, aí já vai o âmbito da cultura, eu acho. Porque a questão é que as pessoas não são preparadas, não são educadas para exercer sua função administrativa como uma autoridade migratória, por exemplo. Então, vai muito da sua cultura e da sua falta de educação. Não tem nível de educação, não sabe o que é tratar com o tema migratório, então aplica o seu sentido comum, aí sim. Então, para você ter uma ideia, aqui na fronteira sul, quando tem alguma, seja chamada asseguramento, ou seja, que a cada momento muda de categoria, não? Ou seja, quando agarra um migrante, né? Então, se ele não tem documento, então pede para ele começar a falar. Já é um primeiro ponto, porque vai ver o sotaque. Segundo, né? Que está meio, ou seja, porque está um pouquinho moreninho, pode ser que seja de Chiapas, né? Mas do norte não é. E terceiro ponto, né? Em último caso, que diz que é mexicano, então cante o hino nacional, né?
seja, não tem que ser nem uma coisa nem outra, né? Então, sempre, desde sempre. E a política migratória, se é uma política de regulação migratória, muito mais, né? Ou seja, vai muito da pessoa, do humor da pessoa, do dia. Se está bem, até que faz vista grossa e deixa você passar, senão vai te emperrar. É o que acontece com os filtros migratórios. Hay que entender todas essas dinâmicas e esses âmbitos. Mas estou totalmente de acordo que sim, é assim mesmo. Na fronteira, mais. Obrigada. Professora Dilma, obrigada. Mais alguma pergunta? Alguém quer falar? Fazer alguma intervenção? Enquanto vocês estão pensando, eu só vou fazer um comentário, né? Primeiro, agradecer a fala da professora. Esse texto realmente eu gostei bastante. Quero reler ele depois com mais calma, porque acredito que vai até ajudar para a minha tese, porque é uma perspectiva que eu estava conversando com a professora Dilma que eu queria abordar. E eu achei muito interessante quando você traz essa diferença de gestão e governança, né? Já que é um tema que está tão em voga, será que de fato a gente teria uma governança global, uma governança local das migrações, ou a gente teria apenas uma gestão? Eu achei isso um ponto bem interessante dessa diferenciação e pensar também a aplicação prática, porque pode ser que no discurso, naqueles guias bonitos, está lá governança, mas de fato seria uma gestão. Então, não sei se você de repente queria falar mais um pouquinho sobre isso, mas eu achei um ponto muito interessante da sua fala e do seu texto. Claro que sim. Então, quando você vai entender qual é o plano político de uma agenda migratória em determinado lugar, primeiro, teoricamente, você tem que saber definir o que é uma gestão e o que é uma governança. Como surge o tema da governança? Principalmente com isso de como as comunidades se fortalecem, né? E a comunidade das minorias, diáspora e outra os refugiados, exiliados e todas essas distintas categorias migratórias, e que, a partir das suas comunidades, da fortaleza política, quem poderia dar uma resposta também de como é o âmbito da governança na migração é o transnacionalismo, a teoria transnacional. Essa uma possibilidade teórica de entender a governança, por exemplo. Não? Não que eu acredite nisso, porque eu não sou transnacionalista, não sou, pois, dialética total. Tudo é processo. Então, mas o que acontece? Me comprometo como comunidade, mas até aí, né? Ou seja, como diz aí no Brasil, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, a governança é muito bonita. Todo mundo, governança. Todo mundo tem governança, né? Então, mas com quem vai se comprometer, né? Ou seja, a governança, por exemplo, né? Ou seja, que liderazgo de rede você tem para poder chamar as pessoas que se comprometam? Né? Você me chama, o Eric me chama, vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Aí se tem uma efetividade, né? E isso trastoca as minhas possibilidades, inclusive, né? Eu tenho que gerar uma agenda, acomodar a agenda e tudo isso. A gestão, especificamente, é quando você, o Eric, diz: vamos fazer um livro, você contribui com tanto. Isso é uma gestão, né? Ou seja, tocou em dinheiro, é gestão. Tem quanto? Por certo, apenas eu com curiosidade, né, porque eu estou com o tema da OIM agora, que ou seja, é uma possibilidade interessante de intervenção e de logística, não sei o que, não sei qual. Então, me meti no pressuposto, porque eu sou uma pessoa que tem que ver os números, né? No pressuposto, no orçamento do Brasil, né? Então, para ver quanto essas ONG o Brasil tá dando dinheiro. Vejam, tá interessante o negócio, né? Da OIM tem um bocado de milhão aí de reais que tá dando para a OIM
para quem leva mais reais é a Unicef, por incrível que pareça. Não sei se, tipo, né, porque já faliu o negócio do Criança Esperança, acho que é por isso, né? Está frustrado. Mas, assim, nossa, já dá para fazer um bocado de escola, dá para melhorar o salário de vocês, né? Como servidores públicos da educação, e enfim. Mas isso é gestão. Quando, né, tem o compromisso orçamentário, pressupostário, o que seja, né? Isso é gestão. Tem uma estratégia muito mais pragmática. Vamos fazer para quê? Né? Tem uma intervenção muito maior. E dentro de David Harvey trabalha o tema da governança, eu acho que é na Espaço de Esperança ou Espaço del Capital, trabalha o tema da governança regional. Né? Quem trabalha o tema da governança suprarregional é James Mittelman, que também vê aí toda essa questão. Então, mas o Harvey é que dá essa aproximação mais legal, porque eu disse, não, como que o governo de Chiapas está dizendo que faz coadjuvância, né? Quando ele é a voz, está usando o dinheiro do orçamento que passa para o Estado para poder facilitar, inclusive, a sua propaganda como protagonista em Centro-América, né? Que ganhou prêmio, não sei o quê, era a voz, um negócio. E aí também, né? Gerou uma secretaria da Fronteira Sul. Né? Então, o gestor moveu até em termos legislativos para criar uma secretaria. Então, isso sim é gestão. Né? Da governança é porque tem a tilábia, né? E o outro é a efetividade. Não sei se respondi a sua pergunta. Claro que sim, professora, claro que sim. Muito obrigada mesmo. Aqui o Marcelo fez um comentário só, retomando a questão da globalização a despeito das organizações globais, de estados como Davos, G20, entre outros, Bourdieu, a miséria do mundo, aponta para um vazio das forças sociais de um modo muito bom, realmente. E o Wilder queria fazer uma pergunta. Aqui o professor Marcelo perguntou, mais forte nesse enfrentamento, e daí pergunto, você vê a articulação dessas forças no cenário internacional? Frente ao que eu estava lendo do professor Marcelo, isso. E aí eu acho que o Wilder quer fazer uma pergunta também, mas primeiro responde do professor Marcelo. Outra vez, do Marcelo, que se eu vejo... Sim. Se eu vou ler novamente. Retomando. Se eu vejo uma luz no fim do túnel, é isso? É isso? Marcelo, quer explicar, professora Dilma? Não, foi já entendi. O sea, regressamos toda à caverna, a caverna de Platão. E depois mandamos sair um por um para ver como é que está vendo a visão aí fora. Né? Primeiro faz um negócio de um lavado de cérebro, né? Olha só, você vai voltar e você vai ficar cego. Então, o que é que você pode nos ajudar, né? Mas primeiro tem que furar os olhos para poder deixar sair, tá? Porque se deixa sair com a visão que tem, vai colocar uma lente de contato. Eu sempre faço analogia com as minhas coisas, tá? Mas eu sou já da decisão de primeiro furar os olhos, depois manda sair da caverna. Assim, porque se não limpa o cérebro, pois vai contaminar, né? A pessoa sai de ajudar os migrantes, né? Ajudar o migrante com uma casa de imigrante, né? Para uma política de criminalização dos migrantes. Ou seja, que coisa, como diz aquela, que onda? Não, pois não estava de um lado e agora passou para outro, ou seja, como? Não entendo. Né? Então, a esses tem que primeiro, antes de sair da caverna, tá conosco ou está sinosco? Né? Então, pois, primeiro, assim, compromisso, postura, e é o que, desde a perspectiva global, pois é como você vai, ou seja, derrubando fronteira, no sentido linguístico também é importante, tá? Porque está massificado
as perspectivas teóricas metodológicas, desde uma produção de conhecimento anglo-sajão, então, onde a língua impera é a língua, pois inglês, né? Português, ninguém lê nada mais que vocês, perdão, né? Espanhol, muito mais. Então, como você pode começar a ter essa amplitude de intervenção e que as pessoas conheçam o que está passando em Foz do Iguaçu, o que está passando no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, onde seja, né? Todo o mundo. E o mundo, pois ainda impera o sistema linguístico do idioma inglês. Então, por aí também tem que pensar essa intervenção. Não sei se responde a sua pergunta. Obrigada, professora Edilma, professor Marcelo. Wilder, pode ligar o microfone para fazer sua pergunta à professora Edilma. Oi, me estão escutando? Sim, boa tarde, Wilder. Boa tarde com você, Manuela. Boa tarde, professora Edilma. Bom, a mim, vou tentar falar o melhor que posso portunhol, tá? Mas eu sei que a professora Edilma e a Manuela falam muito bem também espanhol, tá? Bom, minha fala vai por sentido da réplica, né? Dado que eu sou muito novo em esses estudos de migrações, mas aí a pouquinho estou tentando dar umas olhadas aí. Primeiro que nada, felicitar a professora Edilma, felicitar a toda a equipe que está fazendo esta entrevista. E, bom, eu quisiera falar aí um pouquinho sobre o sentido da governança que a professora falou, sobre como as políticas públicas são pensadas dentro dos governos, dentro dos países. Eu acho que o Brasil é um dos países que seu sistema burocrático está muito avançado, além de outros países, como, por exemplo, do Peru. Eu sou do Peru, né? Então, eu gostaria de resgatar muito essa fala de como é que o sentido das instituições políticas, ou como é que esses processos políticos e os conteúdos políticos estariam trabalhando dentro dessas fronteiras, né? Por não falar assim. Então, só para aportar um pouquinho aí, de que eu acho que com essa pandemia, com esse fato social que é global, essas políticas públicas hoje foram muito expostas para pensar que o viejo Estado beberiano não dá para mais, né? Porque pensemos assim, hoje os governos, hoje o mesmo sistema das governanças públicas quanto a migrações, estão todos tentando dizer que o Covid é culpável, né? Como, por exemplo, que se as fronteiras estão fechadas, que se o migrante do Paraguai tem rasgos indígenas, não, ele é culpável porque no Brasil não aceitam mais estrangeiros, né? E não só isso, em todas as fronteiras da América Latina está passando isso, como, por exemplo, no Peru com os venezuelanos, no Equador com os peruanos. Então, todo mundo estamos muito globalizados em essa questão de não entender que pensar políticas públicas y pensar sus manejos de las políticas públicas son una cuestión, como dijo la profesora Edilma, salir de la caverna un poquito de la caverna de Platón y ir a la práctica. Entonces, minha fala era isso, solo para aportar un poquinho de que eu acho que nós também, nós como pesquisadores, nós como, llamémosle assim, agentes destes cambios, né? Porque se nós não pensamos, os caras que estão fazendo as políticas públicas não vão pensar também. Ou mesmo assim, seria muito bueno fazer essa conta réplica, como, por exemplo, um exemplo muito pequenininho aqui. Imaginem o grau de problema para nós estrangeiros cambiar o RNE aqui em Foz do Iguaçu. É uma loucura, é uma monstruosidade. Como, por exemplo, para nós ir a migraciones para hacer nuestros trámites, es una locura. Muchas veces nos tratan con racismo, muchas veces nos miran de pies a cabeza, dicen, no, tú eres peruano. Y si delante hay una persona que es el cartón, pues su pasaporte es posiblemente de los Estados Unidos, o es francés, o es chinés, o es árabe, lo van a atender a primero. Voy a contarles porque eso está aconteciendo hoy en Foz do Iguaçu.
A muchos de mis compañeros les pasa eso. Le dicen, no, vuelve el otro mes, regresa el otro mes. Ahora yo pregunto, profesor Dilma, Manuela, ¿es política pública o no es política pública? ¿Es modo de gobernança ou não é modo de governança? Então, eu acho muito rico, na verdade, esse debate. Possivelmente, tentei adequar um pouquinho aí, mas eu acho muito importante esse artigo, professora, porque é um artigo para gestores de políticas públicas. Porque el gestor de política pública no solo tiene que tomar datos desde el computador o desde los slides, porque pienso que sería muy bueno también empezar a tentar trabajar mínimamente dados prácticos, ¿no? Dados pragmáticos, menos discurso, más práctica, ¿no? Então, é isso, professora, minha fala que eu queria falar com você e parabéns por este evento, professora, e mi pregunta final cita va a ir. ¿Qué nos espera, profesor Dilma? ¿Qué nos espera en este proceso? ¿O cómo las agendas de las políticas públicas deberían ser repensadas? Porque en sí es un trabajo netamente para gestores. É isso, profe. Muito obrigado, tá, profe? Y creo que más hablé español que portuñol. Está bien. Sí, está bien, está bien. Sí, se vale todo el esfuerzo. Si me permite, yo voy a responder en español, Wider, por favor. Pues, bueno, pues hay que entenderlo bien. ¿Qué cosa estás llamando de política pública? ¿Okay? Hay políticas sociales, hay políticas, digamos, emergenciales, y hay netamente las políticas públicas. Los países, los estados parte, están obligados a llevar una agenda de política pública que toma como base los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, esté donde esté la coyuntura, ¿no? Hay que generar políticas emergenciales. O hay que, pues, nuevos gobiernos, entonces generan políticas sociales con un enfoque en la política pública a una escala más nacional global, ¿no? Ejemplo concreto, por ejemplo, aquí después de las caravanas, en que hubo la emergencia, Donaldo trabaja específicamente en movilidad urbana. De hecho, después le voy a solicitar un espacio para que él pueda presentar su trabajo. Es muy interesante sobre la apropiación de los espacios de los migrantes en tránsito en la área metropolitana de Guadalajara. Entonces, pues así quedaron varados un montón de gente, ¿no? Y se amplió el tema de los asentamientos irregulares, se amplió la emergencia y los estados tienen... A diferencia de Brasil, los estados, que ahí también está Brenda, que estamos revisando esto, cada estado aquí puede generar su ley de atención a los migrantes, ¿sí? Entonces, tiene una oficina, de hecho, un escritorio, ¿no? O sea, la burocracia, pues aquí sí funciona mucho más que ahí en Brasil. Hilder, le voy a decir una cosa, perdón. Históricamente, nosotros los brasileños, pues solo queremos quien realmente pues sea, digamos, que nos puedan dar algo de bueno. O sea, tenemos culturalmente, somos, ¿no? O sea, de la cultura iberoamericana, no hispanoamericana. Entonces, incluso nuestro carácter es otro. ¿Ok? Entonces, obviamente que a los extranjeros, pues deja migrante, o a los extranjeros, ¿no? Pues los queremos desde que no nos provoque ningún tipo de molestia. Y esto no voy a decir, no es nada más aquí o ahí en Brasil, pues acá en México, pero acá en México como tiene otra dinámica, ¿no? Brasil todavía es muy doméstico en aceptar los extranjeros, en aceptar todos los derechos, ¿qué es esto? Todos son favores, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, aunque igual ya haya gente muy preparada con políticas influyentes, pero nada más, un tema migratorio está en las manos de los tecnócratas de INEGI, no, pues ahí pues ya
¿no? Con los demógrafos, no, o sea, nunca jamás va a pensar que sufre este tipo de discriminación cuando van a hacer sus trámites, ¿no? Entonces, digamos, y esta es una percepción, este es un análisis, no nada más para gestores, ¿sí? Los gestores, pues, no se capacitan, por lo general, no se capacitan en todo, sino nada más en una función. Y la función es llevar a cabo un trámite migratorio. Llevar a cabo un trámite migratorio. Pues, le voy a decir aquí yo, como residente permanente, porque como que sufrí un asalto, llevaron toda mi bolsa y llevaron mi forma migratoria, ¿no? Pues tuve que ir ahí a migración. Entonces llego a migración, no, pues todo lo documento, pues tiene una fila ahí adentro. El espacio ya no es grande, ok, está bien, pero estaba vacío adentro y todos nosotros afuera. Pues entonces apliqué, ¿no? Aquí dice la ley de, o sea, la ley de brasileña y me salió. ¿Por qué que nos están poniendo aquí afuera cuando allá adentro hay espacio? Y vino un policía, pobrecito, esto que tercerizado hasta cuarterizado, ¿no? No, es que no puede entrar porque te dan de seguridad. Ahora resulta que nosotros somos los contaminados. Si ustedes siquiera toman baño, no es nuestro problema, ¿sí? Y no me deje aquí afuera porque yo soy servidora pública estatal y estoy enseñando a sus hijos, incluso porque estoy en la educación. Así que le voy a esperar 10 minutos. Pues en 10 minutos me resolvieron. Pues entonces hay que decir a la gente, claro, que eso no aplica así, Silder, no aplica así, aplique con amabilidad. Entonces aplica a los peruanos, no, pero sí, es que sabes que sí tenemos derechos, sí necesitamos que resuelva esto, ¿no? Entonces la gente no quiere saber que tiene plazos, que tiene fecha, y no nada más aplica contigo, Hilder, aplica con un nordestino que si va a São Paulo, a Río de Janeiro, o sea, es el otro, es el outsider, ¿no? Entonces, es lo que se ve así como que, no, medio rarito, ay, pues, y ve cómo habla, y no sé qué, no, o sea, y tampoco uno que tiene que ser pragmático, lo que tiene que ir a dónde va, dónde está la política. Uno que va como extranjero, pues tiene que andar básicamente con la Constitución, con el reglamento y con la ley de inmigración abajo del brazo, ¿no? Si tiene que presentar, pues presenta. Nada más que sea, pues no le van a tocar el corazón porque te hizo mala cara, ¿no? O sea, eso no se resuelve absolutamente nada. Pero entonces es en ese sentido que yo contesto su pregunta, que en este momento la política pública sí está actuando. La política emergencial, pues todavía estamos en shock. El mundo está en shock. Entonces no saben ni qué onda, ni qué cómo que vamos a hacer, si dejamos, si abrimos fronteras, no abrimos, no sé qué, no sé cuál. Entonces es por ahí el asunto. En un contexto coyuntural, tiene que ver qué tipo de política se está aplicando. Es aplicabilidad se llama. Muchas gracias. No sé se contestei su pregunta. Obrigada, professora Edilma. Obrigada, Hilder, pela pergunta. Bem, vou passar a palavra ao professor Eric para ele fazer o encerramento. Agradeço a todos que estão presentes até o momento, acompanhando a professora Edilma. Passa a palavra ao professor Eric. Obrigada. Manuela, antes de ir para o encerramento, eu gostaria de fazer umas rápidas observações. A primeira que eu queria agradecer nominalmente a professora Carolina, que estava presente, não sei se ainda está, e a professora Marcela, que também estava presente. Agradeço muito vocês estarem vivenciando o encontro com a gente e tendo disponibilidade de dialogar. Tá? O segundo ponto que eu queria falar, eu queria convidar todos a participarem do nosso encontro da semana que vem. Na próxima quinta, às 17 horas, nós temos encontro com a professora Márcia de Oliveira, da Universidade Federal de Roraima,
ela vai discutir sobre mobilidade da população venezuelana no norte do Brasil. Tá? Tema super atual, enfim, uma pessoa que está fazendo pesquisa de campo dentro desse universo já há pouco tempo. Enfim, vale a pena vocês participarem, todos convidados. A Manuela depois vai encher o saco dos alunos dela para me fazer, para poder participar, tá? Ela lembra depois. Edilma, é sempre bacana ter a oportunidade de escutá-la, porque você tem uma característica em suas exposições que me agrada muito, que é o cuidado metodológico, né? Enfim, tipo, muitas vezes algumas pessoas me enchem o saco em relação a isso, porque eu sou muito metódico, né? No que se refere tanto à elaboração de texto, quanto também à questão de pesquisa. Sempre dou muita ênfase para a forma que eu faço as coisas, né? Eu acho que é isso que nos caracteriza como área de conhecimento, né? Enfim, se a gente não tem esse cuidado de apresentar nossos arranjos, a forma no qual a gente levanta os dados, a forma no qual a gente lê os dados, né, acaba fazendo com que o nosso discurso seja apenas mais um discurso. Não é. A nossa narrativa, a nossa fala, ela é construída por meio de procedimentos, né? E me agrada muito o cuidado que você sempre tem em fazer isso, né? Eu acho que é uma postura muito adequada e é sempre um aprendizado para todos que têm a oportunidade de escutar, né? Enfim, você já teve uma ocasião com a gente, unicamente para trabalhar método, inclusive, né? Enfim, foi muito proveitoso. Eu acho isso algo fundamental e que a gente precisa efetivamente fazer com que cada vez mais o acadêmico, o estudante em formação, desenvolva a habilidade e o entendimento da necessidade disso, né? Se nós queremos fazer ciência, nós temos que fazer método. Esse é o ponto básico, né? Enfim, eu acho muito importante mesmo. Agradeço imensamente, novamente, a sua contribuição, Edna, essa de tantas outras que você já fez em parceria com nós, né? Espero que não seja a última, com certeza não será, se for depender de nós, né? E que os demais que estiveram presentes hoje tenham conseguido aproveitar um pouco do seu conhecimento, como também creio que você possa ter aproveitado em algum momento um pouco do diálogo que foi estabelecido contigo, tá? Eu encerro aqui, então, a nossa atividade de hoje, o nosso 16º encontro do laboratório, e é um encontro diferenciado, porque ele é o primeiro da última rodada. Nós estamos fazendo encontros já desde março, acredito, enfim, já faz um tempão. Enfim, a gente vai encerrar ele agora em setembro, no final de setembro, para a gente poder se dedicar para a organização do nosso colóquio, que ocorre em novembro, né? Então, a gente vai ter outubro para fazer as costuras, né, de avaliação de trabalho, organizar as mesas e desenvolver as atividades que são necessárias, a gente vai se concentrar nisso, tá? Já convido todos também a poder estar participando do nosso colóquio, que é em novembro. As inscrições para a apresentação de trabalhos vai até o dia 10 de outubro, ou seja, tem um tempão ainda. Vocês podem encaminhar artigos completos lá para o e-mail do nosso grupo de pesquisa. Está disponível naqueles links que a Manuela compartilhou no chat, tá? www.gpfronteiras.com, lembrando que é fronteiras sem o i, em português a gente tirou para ficar mais fácil para nossos hispanohablantes, né? Que você não passa batido por eles o i, então eles erram e acertam. E o Facebook, se inscrever no Facebook Lafronte, no YouTube Lafronte, no Instagram Lafronte, aparece, tá? A gente tem um conjunto de perfis, né, em redes sociais, tá? Obrigado, Dilma. Espero que você tenha sido bem recebido pela senhora Manuela. Eu não pude estar no início do nosso apresentação do evento, porque eu estava fazendo com que meu filho mais novo dormisse, senão eu não ia conseguir estar sentado aqui. Então, eu tive que fazer o Martim dormir primeiro para a gente poder conversar um pouquinho, tá bom? Um abraço a todos vocês. Espero que vocês se cuidem e usem máscara.